bem-vindos então a essa aula de apoio que eu vou gravar para que vocês consigam resolver a questão final aí da recuperação que está no Moodle disponível, né, para recuperar a primeira nota da primeira avaliação parcial, né? E bom, esse é o meu plano de aula, então vai consistir de objetivos, introdução, a resolução da questão e aí as referências. Então vamos lá. O objetivo dessa aula é que você seja capaz no final de resolver essa questão, ok? Então tá bom. Por que eu coloquei essa questão? Porque as questões sobre gráficos estão sempre presentes nos vestibulares e no Enem. Então é importante dominar esse tipo de conhecimento, né? Como interpretar um gráfico, extrair informações de um gráfico. Isso é muito relevante para o desempenho tanto nas avaliações aí como Enem e vestibulares, quanto no seu futuro profissional como um trabalhador da área de tecnologia ou então na área da metalurgia. Vai ser muito importante dominar e conhecer bem os gráficos. Então tá bom, galera, a gente vai ver aí o enunciado da questão. É bem simples, tá? Essa é uma questão aí do Saraiva. É só para verificar se esses dois gráficos aí são relativos ao mesmo movimento. Eu vou ampliar a figura para melhorar a visualização. Então vamos visualizar aqui no GeoGebra. A questão é essa, ó, verificar se esses dois gráficos aqui, esse gráfico da posição em função do tempo e esse gráfico da velocidade em função do tempo, são relativos ao mesmo movimento, ok? Então é um enunciado bem simples, mas o problema é bem complexo. Então vamos ver a sua solução agora. Então tá bom, pessoal, a estratégia para resolver o problema vai ser essa. Nós vamos verificar se as velocidades inicial e aceleração de ambos os gráficos são os mesmos, tá? Se for assim, então esses dois gráficos podem ser relativos ao mesmo movimento. Não há garantia de que sejam, porque não existe um vínculo que ligue a posição inicial nos dois gráficos, tá? A posição inicial é uma informação que não tem qualquer relação aí com o gráfico da velocidade. Então essa informação a gente não vai conseguir extrair. Mas a velocidade inicial e a aceleração dos dois movimentos podem ser extraídos de ambos os gráficos e a gente vai extraí-los e verificar se são os mesmos. Se forem os mesmos, então os gráficos podem ser relativos sim ao mesmo movimento. Bem entendido? Eu acho que vai ser mais fácil a gente começar extraindo essas informações do gráfico da velocidade. Então vamos considerá-lo aí em primeiro, né? Vamos lá. Aí o gráfico da velocidade no GeoGebra. A primeira informação que a gente pode extrair vai vir desse ponto aqui. Então eu vou exibi-lo. Vejam que essa é a velocidade relativa a esse instante zero. Em outras palavras, essa é a velocidade inicial do movimento. Vocês podem ver aí quando a gente exibe as coordenadas desse ponto. A primeira das coordenadas é a abscissa, né? E ela é um instante de tempo, então é um instante de tempo zero. E a segunda coordenada é a ordenada, ela é a velocidade de 4 metros por segundo. Então, como essa velocidade é a velocidade do instante zero, isso aí é a velocidade inicial do sistema. Então essa é a velocidade inicial do sistema a partir do gráfico. E a aceleração? Bom, gente, a aceleração a gente pode determinar da tangente da inclinação dessa reta. Então vamos voltar aqui ao GeoGebra. Pessoal, só vamos tomar o seguinte cuidado depois de calcular essa aceleração. Vejam que conforme o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo de valor. Veja, quando o instante é 0, ela vale 4, depois no instante 1 ela já vai valer 2 e assim sucessivamente. Como a velocidade está diminuindo com o tempo, então essa aceleração é negativa. Então a gente vai informar isso, né, colocando um sinalzinho de menos depois de fazer a conta. Mas como é que a gente vai determinar então essa aceleração? Pela tangente dessa inclinação aí. Essa inclinação é a inclinação dessa reta e aí a tangente dessa inclinação vai ser a aceleração. Eu vou exibir aí essas interseções, esses pontos A e C, para deixar mais evidente qual vai ser o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Então vamos lá, a aceleração vai ser a razão entre o cateto oposto, que vocês podem verificar aqui que é essa altura, que vale 4 metros por segundo, e o cateto adjacente a esse intervalo de tempo, que vale 2 segundos. Então
a gente pode dizer aí que essa aceleração vai ser a tangente dessa inclinação, então vai ser o negativo dessa razão aí, que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, se a gente for considerar a equação horária da velocidade desse movimento, ela vai ser desse tipo, já que a aceleração é constante, né? E aí, substituindo-se os valores que nós determinamos a partir do gráfico, vocês têm aí essa equação. Agora nós vamos fazer o seguinte teste. Nós vamos verificar a partir do gráfico da posição se esse gráfico é relativo, né? É baseado na mesma velocidade inicial e na mesma aceleração, ok? Então vamos verificar aí esse gráfico agora em especial. Considerando o gráfico que relaciona a posição e o tempo, né? Uma das primeiras conclusões que a gente já pode tirar é desse ponto aqui. Então eu vou marcá-lo. Tá vendo aí? Esse ponto dessa curva tem a abscissa zero e ordenada zero. Então veja que ele vai ser a posição relativa ao instante zero. Então disso a gente já pode concluir que a posição inicial desse movimento é zero. Então a posição inicial desse movimento é zero. E as outras informações, velocidade e aceleração? Bom, as outras informações a gente vai extrair do vértice, ok? Então vamos lá. A posição inicial é zero. A gente tem que tomar alguns cuidados, porque vão haver aí pequenas sutis diferenças entre a equação da parábola, tá, e a equação do movimento. Por uma infelicidade, a equação da parábola e a equação do movimento são em geral ensinadas, né, com o mesmo parâmetro A. Só que na equação da parábola ele tem uma função e na equação do movimento ele tem outra. Então o meu pedido aqui é que vocês não confundam o A que nós vamos determinar a partir do gráfico, que é esse aqui, e a aceleração do movimento que está relacionada aí, na equação do movimento, tá? A gente tem que tomar o cuidado que esse valor aqui, esse A determinado pela equação da parábola, vai ser na verdade metade, então, da aceleração, ok? Tem outra conclusão que a gente pode tirar. Como vocês acabaram de ver aí do gráfico da posição, a gente acabou de determinar que a posição inicial é zero, e como ela é esse parâmetro C, a gente pode concluir então que ele vale zero. Então nessa equação aqui a gente já pode substituir que o C é zero para considerar apenas esses dois primeiros termos, tá bom? Ok? E agora nós vamos usar para determinar a aceleração e a velocidade inicial o vértice da parábola. Eu não vou fazer aqui, mas é possível provar que esse vértice ele tem uma abscissa e uma ordenada que são dadas por esses parâmetros aqui. Lembrando que esse 2A vai ser o 2A extraído da parábola, então metade da aceleração, tá bom? A abscissa do vértice vai ter essa relação e a ordenada do vértice vai ter essa. Do gráfico a gente pode ver que esse vértice tem essas coordenadas aí, quer ver? Esse ponto no gráfico, utilizando aí como abscissa 2 e como ordenada o valor da parábola nele. Vejam que se eu exibir as coordenadas, né, vocês vão perceber aí que a abscissa é 2 e a ordenada é 4. Então esse vértice vai ter a abscissa, ou seja, o x dele, né, vai ser 2 e a ordenada dele vai ser 4, ok? Bom, então dessas fórmulas aqui a gente pode concluir, né, que 2 vai ser menos b sobre 2a, lembrando sempre que o a aí é metade da aceleração, né? E que o y no vértice vai ser menos delta sobre 4a. Lembrando também que aqui no delta a gente já vai usar que o c é zero, porque o S0 é zero, ou seja, a posição inicial sendo zero mata esse termo, tá? Aqui no delta, a expressão do delta, que era b quadrado menos 4ac, vai se simplificar para apenas b quadrado, hein? Tá bom? Então tá aí, ó, como a posição inicial a gente viu lá do gráfico que ela é zero, o c é zero, e aí o delta, que é b quadrado menos 4ac, como esse fator aqui é zero, vai ficar só o b quadrado, beleza? Então essas duas expressões vão ficar nessa forma, né? O x do vértice vai ser menos b sobre 2a e o y no vértice menos b quadrado sobre 4a. Lembrando de novo que o a aqui é apenas metade da aceleração.
vamos ver aqui que se a gente dividir essas duas coordenadas, dá para determinar esse fator B, tá? Que é a velocidade inicial. Então vejam, se a gente dividir o x do vértice pelo y do vértice, o resultado vai dar meio, mas isso vai ser a divisão entre essas duas frações. E aí a gente opera a divisão de frações dessa maneira, né? Vamos manter aqui o numerador e multiplicar isso pelo inverso do denominador. Percebam que esse numerador e esse denominador e esse numerador tem fatores em comum que a gente pode cancelar. Então a gente pode cancelar o 2 com o 4 e aqui vai sobrar o 2, e o a com o a, que vai sobrar 1, né? Então o sinal negativo vai cancelar com esse, porque menos com menos dá mais, então esse sinal menos vai sumir, né? Aqui o denominador vai se tornar 1 e aqui o numerador vai se tornar 2. A gente também pode reescrever esse b quadrado como b vezes b, e aí a gente pode cancelar esse fator com esse, ok? Vai restar disso que aqui nós vamos ter uma unidade, tá? E aqui nós vamos ter essa proporção, então, que a gente pode resolver primeiro multiplicando o cruzado. Então o b vai multiplicar 1, o 2 vai multiplicar o 2, e aí a gente vai poder concluir que o b é 4, ou em outras palavras, então dessas duas equações a gente pode concluir que o b faz o papel do v0, e como ele é 4, então a velocidade inicial desse movimento é de 4 metros por segundo. E agora a gente já pode partir para a determinação desse parâmetro a, que vai ser metade da aceleração. Nós podemos usar aí como ponto de partida o x do vértice C2, para então substituir aqui essa expressão correspondente, né? Substituir o valor de b que a gente acabou de encontrar, que é 4. Bom, mas se assim for, a gente pode aqui multiplicar cruzado, né? Menos 4 pode multiplicar o 1 e o 2a pode multiplicar o 2, né? Já que isso aqui é uma proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, para concluir que menos 4 vai ser 4a, então que o a vai ser menos 1. Se esse parâmetro a da parábola, né, do gráfico for menos 1, então a gente pode concluir disso que a aceleração é menos 2, já que isso aí é apenas metade da aceleração. Como esse fator é metade da aceleração, então a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração vale isso, né, e a velocidade inicial vale 4 metros por segundo quadrado. A gente pode concluir, como esses parâmetros são iguais aos parâmetros que a gente retira do gráfico da velocidade, que essas duas equações podem sim ser relativas ao mesmo movimento. Então agora, quando vocês forem resolver o problema, vocês vão extrair a velocidade inicial e a aceleração do gráfico da velocidade, extrair a velocidade inicial e a aceleração do gráfico da posição, dessa forma que eu mostrei para vocês, né, usando o vértice da parábola, e comparar para verificar se elas podem ser. Se forem os mesmos resultados, então elas podem ser sim equações relativas ao mesmo movimento. Vocês podem decidir se vai ser verdadeiro ou falso, ok? Então, meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.